E olha, para saber como as pessoas tentam enfrentar esse medo de falar em público, a nossa equipe do Magazine foi até uma universidade aqui em Manaus. Vamos ver como é que foi esse encontro. E a gente veio até uma sala de aula para saber quem é que tem medo de falar em público. Vocês têm medo de falar em público? Sim! Bom, a gente vai conversar aqui com ela agora. O que te dá quando um professor chega para você e diz que você tem que apresentar um trabalho lá na frente de todo mundo? Saber que todo mundo vai estar te olhando. Nervosismo, a falta de preparo, de não estar preparada para falar em público sobre um assunto que eu não tenho conhecimento, que eu não tenho afinidade. Mas você acha que esse medo pode ser vencido aqui numa faculdade? Porque você sabe que no mercado de trabalho você vai ter que enfrentar isso todos os dias e não vai poder dizer, ah não, professor, estou com vergonha. E aí, como é que faz? Dá para ser vencido sim, porque a gente tem seminários, tem palestras que a gente precisa vencer esse medo e isso começa na sala de aula, diante dos colegas, isso a gente passa para frente. E agora a gente vai ouvir a opinião de um homem que disseram que ele fala bem e a gente quer ver se ele tem medo de falar em público também. Olha só, no começo eu tinha, mas como o meu trabalho é com um representante comercial, a gente tem que perder o medo. Ou perde o medo ou não perde o trabalho. Tem alguma dica que você possa dar para quem está em casa, que também tem medo, já que você já conseguiu vencer? A principal dica é a seguinte, um dos motivos maiores para conseguir expressar em público é ler bastante, porque a leitura ela ajuda a pessoa a ter dicção e muitas coisas. E também procurar falar de tema que tem conhecimento, não falar de tema que não tem conhecimento. Muito bem. E por falar em quem tem conhecimento, a gente vai conversar agora com o professor. Professor, é comum em apresentação de trabalho, seminário, vocês chamarem os alunos para falar à frente e todo mundo ficar nervoso, começar a tremer? Aquele aluno que sempre conversa muito durante as aulas ali fica mudo? Olha, é comum e além de ser comum, não tem nenhum aluno que pelo menos que inicia a faculdade que não tenha um certo receio. E na universidade, na faculdade, com a prática do dia a dia, seminário, como já foi dito, os alunos eles começam a ter esse conhecimento e a cada exercício desse eles vão exercitando e vão verificando que realmente esse medo, esse receio de falar em público, isso não precisa ter pavor disso, né? Que nada mais é do que a prática sendo vencida pelo conhecimento e pelo exercício diário. E no mercado de trabalho, quem não sabe falar em público ou falar para o público, com toda certeza não estará no mercado de trabalho. Vai sair prejudicado. Pode ser um diferencial, vai ser prejudicado com certeza. Olha, obrigada, professor. E você que está em casa, que também tem medo de falar em público, vamos prestar atenção então nas dicas que o especialista tem ao vivo para dar pra gente. Aí, Ludmila. Ludmila é totalmente desinibida, né? Adora falar em público, eu também. Agora, qual a importância da comunicação para o sucesso? Bem, a Universidade de Harvard fez uma pesquisa no ano 2000, eles estudaram as 500 maiores empresas americanas, né? Buscando encontrar o perfil do profissional do século XXI. E duas habilidades ficaram sendo as mais primordiais. Uma é a capacidade de se relacionar com as pessoas, que é a inteligência social. E a outra é a comunicação em todos os níveis. Como a comunicação oral é a parte da comunicação que mais nós exercemos, a comunicação oral em público ficou como sendo bastante essencial, porque para ascender a cargo de liderança você precisa se comunicar bem. Então hoje aquele que pretende subir de nível, ocupar cargo de chefia, liderança, supervisão, precisa ser um bom comunicador e saber falar em público. Agora existe também a timidez, né? Sim. A timidez é um dos maiores bloqueios que nós temos, né, para evitar que você desenvolva essa habilidade. E é engraçado que às vezes, por exemplo, eu apresento um programa de TV ao vivo diariamente, mas em alguns momentos na minha vida pessoal eu sou tímida. Isso acontece com as pessoas também, né? Nós temos que analisar esse fato. Eu acredito que você não seja tímida, você seja reservada. Eu já fui tímido um dia, até meus 24 anos de idade eu fui muito tímido e hoje eu sou uma pessoa reservada. Mas quando eu sou solicitado a me expressar em qualquer situação, eu desenvolvo bem essa competência. Ah, aí que está a diferença. Isso. Então. Você tem que dar um start no momento em que você precisa realmente se relacionar, né? Com certeza, você pode ser uma pessoa reservada, uma pessoa que gosta de ficar na sua, mas no momento que a situação se apresenta, você tem que saber transpor dessa situação para uma situação bastante expressiva. E aí, como é que acontece na prática a superação desses bloqueios na hora de se falar em público?
Eu acredito que a primeira parte vem com a busca do autoconhecimento. Você tem que se conhecer, saber quem é você, saber das suas qualidades, né, da sua potencialidade. Com esse autoconhecimento, você desenvolve uma coisa chamada autoconfiança. Aí, com algum conhecimento técnico da área da comunicação, você pode se tornar um bom comunicador. Eu sou o exemplo vivo disso. Aconteceu na prática, né, há muitos anos atrás, não tantos assim, né, José Batista? Aconteceu na prática realmente essa vontade de mudar, né, Exato. de conseguir falar em público com desenvoltura. Eu era muito tímido. Na minha adolescência, então, a minha mãe me chamava de bicho do mato. Ela deve estar assistindo esse programa, ela mora aqui em Manaus, e ela me chamava muita atenção sobre isso, porque eu vivia enfurnado no meu quarto, né, não saía para nada. Tinha muita dificuldade de me relacionar com outras pessoas, né? Entrei para o Exército, no Exército surgiu a necessidade de mudança e aí eu passei a procurar o conhecimento e hoje, graças a Deus, me tornei até um professor de oratória. E quais são as dicas, né, que podem ser dadas então para os pais, para que criem seus filhos mais comunicativos e se expressando melhor? Com certeza, do quadro de timidez, os grandes responsáveis são os nossos pais, os nossos familiares, né? Que acabam incutindo na nossa personalidade certos bloqueios. Por exemplo, críticas em público. Os pais, quando vão criar seus filhos, devem evitar criticar os filhos diante de outras pessoas, né? Devem estimular a autoestima da criança, devem fazer sempre elogios, sempre colocar a criança para cima. Para quê? Para que ela nunca tolha a sua iniciativa. E outra coisa que os pais fazem muito é inibir a criança. Por exemplo, ela chega com alguma coisa, faz algum comentário e o pai ou a mãe manda a criança calar a boca, né? Muitas das vezes diante de outras pessoas. Todos esses sentimentos que são absorvidos pela criança acabam desenvolvendo nela certos bloqueios que podem, no futuro, trazer alguns prejuízos na sua carreira. Às vezes até um acompanhamento psicológico que vai ser necessário para a pessoa conseguir superar esses bloqueios, né? A nossa personalidade, praticamente, ela se forma até os 7 anos, que é a primeira infância. É a fase mais crítica. Então, nesse período, nós temos que ter muito cuidado na educação dos nossos filhos para não incutir na personalidade deles nenhum tipo de bloqueio. Olha só, isso é muito importante, né? Porque realmente às vezes os pais fazem até sem sentir, né? Sim. Sem prestar atenção no que estão falando. Agora, quais são então as suas dicas para quem quer falar em público com maior desenvoltura, apresentar um trabalho ou se sair bem numa entrevista de emprego? Foi bom você tocar nesse ponto. 8 em cada 10 pessoas perdem o emprego na entrevista, você sabia disso? Sabia. Por não saber, às vezes a pessoa é competente, tem a competência, mas não consegue transmitir para o entrevistador essa competência, né? Eu diria que hoje não basta saber, você tem que mostrar que sabe, né? Às vezes você sabe, mas não sabe transmitir, e aí acaba sendo preterido. Eu diria que você tem que procurar desenvolver essa autoconfiança e procurar ler livros, fazer cursos, né, para obter as técnicas de comunicação tão necessárias para o desenvolvimento de uma boa carreira profissional hoje. Para encerrar, antes de fazer o convite para o seu próximo curso, ensina para a gente uma técnica assim bem bacana e prática. Bem, uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam é com questão da expressividade, né? Quando você for falar em público, você não pode ter medo de encarar as pessoas. Olhar nos olhos das pessoas, ter esse feedback de como as pessoas estão recebendo a sua comunicação é importantíssimo. Então, uma dica que dão por aí, que é totalmente furada, é para você olhar num ponto fixo, evitar olhar para as pessoas. Na comunicação moderna, na oratória moderna, esse contato com o público, com as pessoas que estão te ouvindo, é fundamental. Então, seja expressivo e procure ter interatividade com as pessoas enquanto